Olá! Hoje nós Oi. estamos num momento tão especial, né? Algo que nós do Grupo Atos organizamos para prestigiar o Dia das Mães, né? E esse momento especial está aqui algumas pessoas que também são especiais para o Grupo Atos, que são todas mamães, pessoas muito queridas, muito especiais, que colaboram conosco todos os dias. E eu queria, né, pedir que vocês se apresentassem, né, e falassem como que é ser mãe para vocês. O que é ser mãe para vocês? Eu me chamo Jaqueline, tá? Eu sou a mamãe da Valentina. Né? O que eu posso falar da maternidade? Gente, a maternidade para mim foi um dos desafios, dos maiores desafios que Deus entregou na minha vida, sem dúvida. Né? Eu tive ela muito nova, aos 20 anos, né? Então, por muito tempo, eu imaginei, meu Deus, como que eu vou conseguir criar uma criança? Né? Então, assim, hoje a minha visão sobre a maternidade com certeza me trouxe, assim, cresci muito, né? Comecei a ver a vida de uma forma mais leve, né? De uma forma mais sonhadora, né? E de uma forma também de muita garra, né? Porque nós sabemos que hoje em dia a gente criar, educar uma criança não é fácil, né? Então requer muitos desafios. Então hoje eu não me vejo mais como a Jaqueline de 4 anos atrás, né? Sou uma outra Jaqueline, uma Jaqueline mais forte, uma Jaqueline mais resiliente, né? Então foi isso que a maternidade me trouxe, né? Essa força, esse instinto de leoa realmente, né? Essa foi a minha experiência. Perfeito, Jaque. E você? Eu sou a Leila, mãe de um casal lindo, 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 que é o Leandro, né, de 30 anos, e a Alessandra, de 26. Hoje estão os dois formados, para a glória de Deus. Tive eles dois com 22 anos, né, muito nova. Então, para mim também foi uma experiência imensa, né, principalmente quando o médico chegou para mim e disse que o Leandro estava morto, né, mas eu sabia que ele estava vivo. Então, o Leandro me ensinou muito, 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 sabe? Já pensou uma criança de 6 anos chegar para ti e dizer assim, mãe, eu quero ser 10% do que a senhora é, sabe? Então, eu aprendi muito com eles, tenho aprendido, porque eles têm me ensinado a ser forte, a ser uma mãe guerreira, sabe? A lutar pelos meus objetivos, porque eles não deixam eu desistir jamais. Às vezes, quando eu penso em enfraquecer, eles estão ali para me fortalecer, né? E hoje eles são assim, a pessoa mais importante da minha vida, são eles dois. Esse casal de filho que Deus me deu. Uau, que lindo. E você, Eu dona sou a Rita? Rita, sou mãe de 3, mãe de 2 adultos e uma adolescente, o João, a Maria e a Jordane. Bom, meu sonho sempre foi ser mãe. E eu me vi assim no momento aquele coisa frenética da faculdade. E aí eu fiquei grávida do meu filho mais velho. E eu pensei que eu não ia dar conta. Mas eu encarei. Eu encarei e eu pensei que eu ia parar no meio do caminho, mas eu continuei, terminei minha faculdade com meu filho pequeno, me formei, fiz minha pós-graduação, estava terminando minha pós com a minha segunda filha. Eu lembro que eu chegava quase meia-noite em casa, grávida, sozinha. E eu nunca imaginei que eu ia ter tanta força depois que eu tivesse filhos. Que eu teria uma centelha, uma fagulha todo santo dia me dizendo que eu consigo, que eu posso. E esse foi o meu desafio desde quando eu tive eles, desde que eu tive meu primeiro filho. Eles são uma bênção na minha vida. Eu nunca imaginei que eu ia ter tanta alegria na minha vida. Durante tantos desafios, tantos questionamentos que a gente faz na nossa vida de infância, de adolescência. Eu nunca imaginei que com filhos eu seria muito feliz e que eles só iam me dar só coisas boas, só alegrias. Eu sou muito grata a Deus, porque eu agradeço todo dia a Deus por eles, porque eles são uma bênção na minha vida. Todo dia agradeço a Deus. São crianças maravilhosas. São crianças alegres, são crianças felizes. São crianças que eles gostam de aprender. Eles gostam muito de estar em casa, gostam muito de estar em família. A gente sempre está se comunicando. Eu passei um tempo me dedicando a eles. Tive que me dedicar quando eu tive minha terceira filha, porque eu vi que aquele momento que eu tinha que unir eles 3, já que tinham 2 maiores. E
eu fiz um acordo com meu marido, e aí foi aí que nós abrimos nosso negócio próprio. E para mim foi muito bom, porque eu não queria que os meus filhos ficassem aos cuidados de outra pessoa, nem mesmo que fosse dos meus pais, dos meus familiares. E assim foi durante muito tempo. Consegui, graças a Deus. Hoje eles são crianças e irmãos muito unidos. Tudo nós combinamos, tudo nós conversamos entre si, a gente pede a opinião um do outro. E hoje, eles mesmos me deram essa oportunidade de estarem aqui. Eles me incentivaram a continuar. Mãe, a senhora está muito nova, a senhora tem muito conhecimento, a senhora gosta de aprender, a senhora sabe de tudo um pouco. Então, o que a senhora está fazendo aqui? Vai aprender, a senhora pode, a senhora tem capacidade, se valorize. As pessoas precisam saber quem é a senhora. E eu digo, tá bom. Às vezes tem uma hora na nossa vida que a gente, às vezes, não aporta, porque a gente está tão acostumada naquele dia a dia e a gente está tão apegada a eles, e a gente quer ficar ali todo o tempo perto, todo o tempo preparando o lanchinho de todo dia. E se precisar, eles ligarem e a gente está lá. E, assim, está sendo muito bom para mim esse momento, porque ao mesmo tempo que a gente acha que está longe, mas a gente está perto. Uhum. E aí, tá gostando? Como é que foi hoje o dia? Aí, então está sendo tudo muito bom, tudo muito bom. Todo dia eu agradeço a Deus, porque a gente encara as dificuldades quando a gente tem filho com coisas boas, como aquilo que a gente sabe que vai conseguir superar. E eu aprendi isso, então não tem um dia na minha vida, um dia depois que eu tive meus filhos, que eu não amanheço sorrindo. Coisa boa. Se a gente realmente for parar para pensar na maternidade, a gente, antes de ser mãe, a gente pensa assim, como que vai ser? Como que será a Laís depois que ela se tornar mãe? Porque acredito aqui que, pelo que nós falamos, né? Todas nós tínhamos esse sonho. Desde pequenininhas, né? A gente já idealizava, um dia eu vou ser mãe, um dia eu vou ser mãe. Esse sonho sempre existiu dentro de mim, né? Mas o tempo não era eu que determinava, era Deus, né? E quando eu me tornei mãe, eu entendi de fato o que é experimentar um amor que a gente não fazia ideia, entendeu? Porque a gente, antes de ser mãe, a gente tem uma noção do que é ser mãe diferente do que de fato quando a gente é mãe. Sim. Então a gente acaba ouvindo das nossas mães, tendo aquela experiência com a nossa própria mãe, com tias que são mães, com amigas que já são mães, mas a gente experimentar isso muda completamente a nossa vida. Sim. E foi isso que aconteceu comigo. A maternidade, de fato, hoje, ela é minha maior missão. Eu até me emociono, né? Eu sou muito emotiva, mas, assim, é minha maior missão, a maior bênção que Deus poderia me dar. E a demonstração de um amor que eu jamais fazia ideia. Eu achei engraçado que aqui, se eu fosse somar um pouquinho o que cada uma falou, né? Algumas de vocês falaram, né, que muitas das vezes a gente não sabe como vai ser a nossa vida após a maternidade. Porque a gente vive num mundo que parece que eles determinam muitas coisas para as mães. Você tem que fazer isso, as coisas têm que ser dessa maneira, ou você tem que aguentar tudo, e você tem que simplesmente se virar nos 30, né, nessas palavras. Quando, na verdade, a nossa maior dádiva mesmo, a nossa maior missão, antes de tudo, é essa bênção que Deus nos deu. Deus só confiou a nós a capacidade de gerarmos um filho. E até isso a gente vê, né, talvez a gente ainda consiga aprofundar mais um pouquinho, que o mundo de hoje, ele quer desconfigurar
O nosso papel. O nosso papel. Nós, enquanto mulheres, nós podemos desenvolver tudo que nós quisermos desenvolver. A gente pode ser boas profissionais, como nós somos. A gente pode ser boas filhas, nós podemos ser amigas, nós podemos ser tias. Tudo que nós nos colocarmos para fazer, nós iremos desempenhar muito bem. Só que eles estão desconfigurando o principal papel que nós podemos exercer, que é ser mãe. Ninguém vem ao mundo se não for através de uma mãe. Então, eu encaro hoje esse desafio, essa missão com o maior amor do mundo. Porque realmente é algo que é difícil traduzir em palavras. Quando a gente vê aquele ser humaninho, sabe? E a gente vê assim, o tanto que ele precisa de nós, o quanto que realmente nós precisamos realmente nos desdobrar para cuidar dessa pessoa, dessa criança, é muito significativo, é algo que realmente vem de Deus. E que a gente pode também dar a nossa vida em prol deles. Dar a nossa vida. É? Porque o amor de Deus é comparado com o amor de mãe. Uhum. Né? A Bíblia mesmo diz isso. Que a gente tem um amor tão grande pelos nossos filhos que se disser assim, você tem coragem de dar a vida pelo teu filho, nós temos. Nós temos. E a gente não consegue mais separar isso. É algo que a gente não consegue. E algo assim que é coisa de Deus mesmo, sabe? Então, eu fico muito feliz de ter ao meu lado, né, fazendo parte do meu time, mulheres tão especiais, mulheres que realmente encaram não só o seu profissional de uma maneira tão importante e especial, mas também encaram a maternidade e essa missão que Deus nos deu de uma maneira tão especial também. Eu fico muito feliz por isso. Amém. Bem, Amém. agradeço a pessoa da dona Laís aqui por ter dado essa oportunidade pra gente, né? Às vezes a gente fica no nosso aconchego da casa, na nossa comodidade do lar, né? Às vezes, e quando a gente se depara nesse desafio novo, saindo de dentro de casa, indo para o mercado de trabalho novamente, a gente se sente acolhida. Uhum. A gente se sente acolhida pela sociedade, pelo mundo. Porque o nosso mundo até então era só o nosso lar, era só nossos filhos, nessa nossa casa. E a Atos abriu, né, essa porta para nós. Exatamente, a Atos abriu, exatamente. Então, é como uma mãe a Atos. Assim, eu tô me sentindo como se a Atos fosse uma mãe para mim no momento. Essa coisa de acolhida, do carinho, de reconhecer tudo que você faz, as mínimas coisas, tudo que você viveu, entendeu? Porque... Gente, nós somos seres humanos. E uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que fala assim, na verdade, onde você mais enfrentou dificuldades, onde mais você sentiu dor, onde mais você se sentiu muitas das vezes sozinho, desamparado, é nessa área que Deus vai te levantar para ajudar outras pessoas. Então, assim, por mais que hoje vocês possam até me ver assim, a Laís é a dona da empresa, a sócia, junto com o Paulo e tudo mais, mas eu enfrentei muitos desafios, entendeu? E enfrento até hoje. Peraí, vai dar pra acordar, né? Porque senão eu vou chorar, né? Sair de casa e deixar o filho. Então, assim, é muito difícil. E assim, mais difícil também é porque as pessoas, elas não se... A gente vê que não se importa, muitas das vezes, né? A gente vê a dificuldade para uma mãe realmente conseguir se manter firme profissionalmente, se manter firme, né? Porque até pouco tempo as pessoas encaravam assim, uma vez que você se torna mãe, você não serve mais para o mercado de trabalho. Era o que eu pensava. Então, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, já trabalhei em vários lugares que quando uma mãe, isso é verdade, gente, quando uma mãe ela ia tirar a licença maternidade dela,
quando ela retornava, a demissão dela já estava garantida. Eu peguei várias rescisões de mães que foram demitidas simplesmente porque passaram um tempo ausente para cuidar do seu filho recém-nascido. Então, assim, querendo ou não, o mercado em si, ele traz uma certa angústia para as mães, quando na verdade eles deveriam entender que, poxa, essa nova fase vai trazer uma mulher muito mais forte, como a gente colocou aqui, entendeu? E de fato, vocês muito bem colocaram aqui, né? A força que a gente possui hoje, depois de ser mãe, nem se compara de quando não éramos mães. O que a gente faz, a velocidade com que a gente faz as coisas, o quanto a gente se desdobra para dar conta de tudo, né? A nossa rotina que acelera em 1000%, entendeu? Então, assim, isso é muito valioso. Então, dentro da Atos, eu quis trazer isso também, sabe? Então, eu fico feliz de vocês se sentirem acolhidas quando vocês passam esse feedback. Para mim é muito importante, porque eu vejo o quanto isso vai fazer vocês evoluírem ainda mais como mulher, como mãe, como profissional. Entendeu? Tchau. E você? Eu me chamo Mariane, né? Tenho 29 anos. Eu tive minha filha com 22 anos. O nome dela é Maria Valentina e também foi um desafio enorme. Minha gravidez foi de risco. Então, foi algo bem complicado. Também passei por momentos difíceis na época do casamento. Então, eu digo assim que foi algo surreal. Não tem nem como explicar como foi. Sem falar que eu costumo dizer que a gente renasce junto com os filhos. Todos os dias ela tem 7 anos, mas ela mais me ensina do que eu ensino ela. A gente cresce juntos. A gente tenho aprendido tanto, descobrir forças que nem eu sabia que eu teria. Porque já tive momentos em que eu disse, não dá, chega, cansei. E aí eu lembrava, não, tem uma menina, uma pequena, que só eu posso fazer o papel de mãe dela. Sou a única pessoa que pode cuidar dela. Então, é inexplicável a gente falar sobre isso, sobre ser mãe, sobre a gente cuidar de um ser humano, que eu digo assim, a dificuldade financeira, ok, mas eu acho que a criação é a parte mais difícil, que a gente mesmo assim, a gente tem que se desdobrar, aprender, se reconhecer, né? E ensinar. Se ensinar, que é a parte bem difícil, né? E de fato, quando a gente se torna mãe, né? A gente enfrenta esse desafio mesmo, sim, né? Eu lembro, assim, que às vezes, nas minhas maiores dificuldades, porque eu entendo que cada uma teve uma gestação talvez diferente da minha. Sim. Ou algumas parecidas, né? Mas no meu caso, o meu emocional, o meu psicológico ficou muito abalado. O meu também. Então, não sei como foi de vocês, mas o meu ficou muito abalado. A minha pós foi bem difícil, porque eu quase tive uma depressão pós-parto. Eu quis amamentar, não consegui. E, tipo, eu não tive aquele apoio da amamentação. Todo mundo já, não, dá o leite, dá o leite. Tanto que a minha primeira mamadeira eu dei chorando. E eu só dei porque o médico disse, você tem que dar, seu filho tem que comer. Mas eu não queria. Porque eu queria ter aquele prazer, amamentar, sentir minha filha no meu colo. Mas eu não conseguia, porque o psicológico da gente, infelizmente, também atrapalha na amamentação. E às vezes, tudo ao nosso redor, às vezes, tá pesado demais. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, que muitas das vezes a maternidade em si não é difícil. O que é difícil é a gente lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Sim. Ao mesmo tempo que a gente queria curtir aquele momento da maternidade, a gente tem que lidar com tanta coisa que muitas das vezes foge do nosso controle, que nos machuca tanto, que isso interfere na nossa maternidade, entendeu? Sim. E muitas das vezes a gente só encontra força mesmo em Deus, sabe? Eu passei por essa mesma situação, né? Porque assim, eu sou muito... Como é que eu posso dizer? Eu sou muito romântica nesse sentido, entendeu? Então, assim, eu sou daquela mãe que pensou em todos os detalhes, idealizou tudo, entendeu? E
Quando chegou na amamentação, eu também tive dificuldade, porque meu leite não estava nutrindo 100% meu bebê. Então, ele gritava muito de fome. Só que eu relutei muito a ter que ir pro plano B, pro plano B. Sim. Entendeu? Então, assim, eu relutei muito. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo ao seu redor, parece que eles não olham pro que a gente tá sentindo naquele momento. Entendeu? Simplesmente assim, ele tem que comer. Sim. Ele tem que se alimentar. E a gente, como mãe, sabe disso. Só que a gente não aceita que essa nutrição não vai vir da gente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que lidar com muitas coisas, né? E eu lembro, assim, hoje meu bebezinho, né, o Miguel Vicente, coisinha mais linda que Deus me deu. Hoje ele está com 1 ano e 9 meses, né? E ao longo desse período, até ele estar com 1 ano e 9 meses, a gente continua passando por desafios, né? E eu lembro que, assim, em dos desafios que eu falava assim, Deus, às vezes dá vontade da gente desistir de tudo. Aí depois eu olho, mas eu não posso mais. Quando olha pra carinha dele. A gente não é mais só a gente. Não é. Tem outra pessoa que depende da Eu gente. não posso, porque qualquer coisa que eu venha fazer hoje, qualquer decisão que eu venha tomar hoje, vai impactar uma pessoa. Sim. Meu filho. Então, a única alternativa que muitas das vezes a gente tem é realmente eu tenho que ser forte. E muito forte. E a gente tem que aprender a encarar os desafios que aparecem no nosso caminho com muita força. Entendeu? Meu Deus. Vai continuar. Não, porque eu fiquei esperando se era pra gente parar. Tá certo, pode ir. Tá lindo, Pode. tá ótimo. Aí eu posso seguir pra caixinha. Tá bom? E aqui a gente também, pra deixar ainda mais emocionante o nosso momento, a gente preparou umas perguntinhas, tá? Que eu vou pegar aqui. E aí nós iremos responder, né? As perguntinhas aleatórias, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, a primeira pergunta para nós mamães. Conselhos para novas mães. Se vocês pudessem dar um conselho a uma mãe de primeira viagem, qual seria? Gente, é muito impossível. Porque tudo é uma assim, experiência. Eu acho que eu sou a mãe mais velha aqui, né? Pela idade dos meus filhos. Né? A mais experiente, a que mais- pode dar melhores conselhos. Isso, a mais experiente. O conselho que eu dou para as mães hoje é ensinar os filhos, como eu disse logo no começo, no caminho que eles devem andar, né? Porque assim, se Deus ele nos fez mãe, é porque ele sabia que a gente tinha capacidade para isso, sabe? Que a Bíblia diz que não cai uma folha que não seja da permissão dele, É verdade. sabe? Então, assim, ensina os teus filhos, para quem é mãe agora, né, que está com um filho pequeno, ensina, porque é o teu ensinamento que vai ele chegar lá na frente e dizer assim, se hoje eu sou o que eu sou, porque a minha mãe me ensinou, Muito né? bem. E ele vai ter muito orgulho da mãe que ele tem. Uhum. Ele vai ter muito orgulho, sabe? O filho chegar para ti e dizer assim, mãe, você é a pessoa mais importante da minha vida, né? Se hoje eu sou um profissional, foi porque você me ensinou. Então, ensina. Se for o momento de corrigir, corrija, né? A palavra do Senhor diz que a gente pode corrigir com vara. Não é? Quer corrigir com vara? É espancar? Não. Né? Mas ali você puxar a orelha, né? disciplinar de vez em quando, se for o momento correto, faça, né? Porque lá na frente você jamais vai se arrepender, né? Você vai poder colocar a cabeça no travesseiro e descansar bem tranquila porque você ensinou, O caminho. né? Você puxou a orelha, você corrigiu no momento que era para corrigir. Então faça isso. Faça isso, porque eu posso dizer isso hoje, né? Pelo testemunho que os meus filhos me dão. Graças a Deus. E eu me orgulho muito deles, muito. Esse é um motivo da gente se orgulhar mesmo, né? De ver os nossos filhos crescendo no caminho do Senhor, né? Isso é realmente de deixar qualquer mãe, né, orgulhosa. Então a gente fica feliz com esse seu conselho, viu? Que meu filho hoje é um levita, né? Na casa do Senhor. Que legal. Né? Ele canta e a minha filha dança, né? Toca legal. 5 instrumentos para a glória de Deus.
Que legal. Né? E eles dizem que é um caminho que eles não querem sair de jeito nenhum. Graças a Porque Deus. foi o ensinamento que eu dei. Então faça isso, se você puder ensinar. Ah, mas é só para quem é evangélico? Não, tá? Ensina. Uma educação com princípios, com Com valores, princípios. né? Isso fortalece Isso. os caminhos desses filhos, né? Isso. A base da palavra de Deus. Uma família que... Eu sei que toda família, ela enfrenta desafios, mas quando um pai, uma mãe, ele decide... Né, veja assim, eles decidem manter aquela família unida, apesar de qualquer circunstância. Sim. Eles acabam blindando esses filhos também. Ensinando valores, ensinando princípios de que a família é o mais importante. Muito mais. Entendeu? Então isso faz a diferença em qualquer criança, com certeza. Né? E você, Marinha, qual conselho você daria para novas mamães? Eu acredito que o melhor conselho que ela deu foi esse, que é o principal, é a educação, como a gente falou, né? Ensinar seus filhos no princípio, no caminho certo, no que deve fazer. Eu digo isso porque a minha filha tem 7 anos e é a fase, assim, de muitos questionamentos. É a fase que ela tá querendo conhecer as coisas e eu digo que é uma fase bem difícil essa, mas eu sei que vai ter muitos mais, né? Mas é muito difícil mesmo você ensinar porque o mundo tá aí, né? O mundo tá aberto para eles, ela chega, mamãe, isso aqui, aí você tem que... Não é Desconstruindo assim. as coisas erradas, né? Que Exato, chegam. porque tá aí internet, celular, tudo eles têm acesso. Eu privo, eu controlo, mas infelizmente as outras E é um crianças mundo de não. muita informação, né? É. Querendo ou não, isso é uma preocupação. Por exemplo, hoje eu acredito que o meu filho é o menorzinho aqui da turma, né? Sim. Tá Sim. com 1 ano e 9 meses. Então, é uma preocupação que eu tenho enquanto mãe. Como que eu vou conseguir realmente blindar o meu filho, né, de tanta coisa que o mundo hoje oferece com tanta facilidade, Exato. né? Tanto na escola, às vezes eu fico assim, meu Deus, na escola eu não consigo proteger ele na escola, né? A gente fica com essas coisas assim de mãe, né? Fica assim, meu Deus, ele já começou na escolinha e a gente tem aquele cuidado de procurar. Eu mesma fiz isso, né? Comecei a pesquisar, ver como é que era a educação naquela escola, para saber se batia com o que eu ensino em casa, entendeu? Aí é que vem o diálogo, né? Mas aí quando Mãe ele e crescer, filho. porque enquanto tá pequenininho, a gente consegue, Sim, né, lidar de sim. alguma forma. Mas à medida que vão crescendo, Sim, como é o caso de vocês, que já tá um pouquinho maior, né, a gente percebe que já é mais difícil Sim. esse diálogo, entendeu? Então a gente realmente tem que pedir muito a sabedoria de Deus para conduzir eles no caminho certo, né? Para desconstruir o que o mundo, o que eu digo assim, o mundo, as informações erradas, as companhias erradas podem oferecer, entendeu? E eu acredito também a gente enaltecer muito nossos filhos. Às vezes ela chegou uma vez na escola, mamãe fulana disse que eu sou feia. Você é feia, você se acha feia, você é linda, entendeu? Então, tipo, tudo que às vezes outros dizem, eu digo, você se acha assim? Como você se vê? Eu sempre tento enaltecer ela o máximo que eu posso, porque infelizmente o mundo tá pra gente destruir, né? A maioria do mundo. E a gente tá aqui pra fazer eles se enxergarem de uma forma melhor. Sim, com certeza. Esse é um papel muito importante para nós como mães. Sim. Né? E você, dona Rita? Bom, o que eu digo é... Todo momento que você tiver com seus filhos, aproveite. Brinque, pinte, participe. Tem um momento para passear, vai passear com eles. Tem um momento para conversar, conversa com eles. Assistir um filme com eles. Eles querem... mamãe, hoje eu quero dormir. Dorme com eles. Faz um lanchinho com eles. Faz o lanche que eles gostam. Amiga, né? Se torne a melhor amiga. Passa muito Entendeu? rápido. Faça tudo com eles, entendeu? Por quê? Porque quando eles crescerem, eles vão sentir falta da amizade da mãe na rua. Eles vão achar que a melhor amiga deles é a mãe. Eles vão achar estranho quando chegar na faculdade e dizer, mãe, não tem ninguém parecido com a senhora. É muito estranho. Mas isso é verdade, entendeu? Porque muitas das vezes acontece com a gente, eu não sei com vocês, né? Mas eu sempre tive a minha mãe como minha melhor amiga, entendeu? Então, assim, isso supre várias outras necessidades, né? Porque a gente tem aquela segurança que não é alguém que vai apunhalar a gente pelas costas, que não é alguém que tá ali de espreita, assim, pra te ofender, pra te ferir. Então, a gente tem essa confiança nas nossas mães, não é isso? Exato. Meu filho, ele anda de mão dada comigo no shopping, sabe?
E já pensou um filho hoje andar de mão dada com Miguel a ainda vai mãe? ouvir esse vídeo, né? E eu vou dizer, ó, Sim. andar de mão dada com a mamãe também, viu? Ele anda de mão dada, hoje ele é casado e anda com a esposa dele e comigo, nós dois que lá legal. de mão dadas. Que legal. Agora a gente vai dar continuidade às nossas perguntinhas, tá? Vou pegar aqui uma outra pergunta aleatória. Vamos lá. Momentos memoráveis. Qual foi um dos momentos mais especiais ou marcantes para vocês como mães? Quem pode começar a falar? Eu posso. Que eu acho que o momento mais marcante, assim, foi o nascimento. No dia... Porque, como eu disse, minha gravidez foi de risco, então eu sempre tive aquele medo dela nascer antes, tomei remédio para amadurecer pulmão. Então, quando ela nasceu, foi cesariana. Quando ele cortou, que ele botou ela em cima, que ela deu o primeiro chorinho, eu não aguentei. Comecei a chorar. Eu até passei mal na cirurgia e o pai da minha filha olhava pra mim e ficava preocupado comigo. Eu digo, vai atrás dela, vai ver pra onde ela tá indo. Porque eu já tinha aquele receio, aquele medo. Eles vão trocar minha filha na maternidade. Mas foi, assim, uma emoção ter ouvido aquele chorinho dela, assim, olhar ela a primeira vez. Acho que não existe momento melhor do que aquele. Olha, eu preciso falar aqui rapidinho que pra mim também foi o mais especial. Eu tava até falando com meu marido, né? A gente tava voltando ontem do serviço e a gente tava falando sobre isso, né? E ele tocou nesse assunto, né? Aí eu falei, cara, eu acho que pra mim realmente esse marcou a minha vida de uma maneira surpreendente. Porque eu era mãe de primeira viagem e eu ficava todos os dias sonhando como será o rostinho, como será as mãozinhas, como será o cabelinho, como será que vai ser? Porque a gente até então não sabe, né? E quando a médica falou assim durante o parto, Laís, agora eu vou te apresentar o Miguel. Nessa hora meu coração acelerou, né? Porque fica coberto, né? Sim. E eu falei, meu Deus, é agora. E eu disse assim, meu Deus, foi tão rápido, porque eu achava que a cirurgia pudesse ser tão demorada, mas tipo assim, foi tão rápido, eu falei, meu Deus, é agora. E quando veio assim, eu falei, meu Deus, é meu filho. Sim. E a coisa mais linda, assim, que eu vi na minha vida, o maior presente de Deus. Com certeza. O maior presente. Aí já tá chorando, né? Quem é a próxima a chorar? Gente, na verdade são vários momentos, né? Se a gente for parar pra pensar, umas coisas simples, né? Do nosso cotidiano com o nosso filho, vendo ele fazer pela primeira vez ali, é memorável pra gente. Mas um dos momentos, assim, mais marcantes, né, da minha trajetória com a minha filha foi poder estar com ela nos primeiros passos. Né? Porque eu lembro, assim, nitidamente dos detalhes, né? Que antes ela só andava segurando as coisas, né? E eu o tempo todo, filha, vamos, você consegue. Eu na direção dela, vem, você consegue. E naquele momento que ela sentiu, né, que ela caindo, ela cambaleando, eu estaria ali. Ai, desculpa, gente, tô chorando. Porque só de lembrar, realmente, sim, né? Ela sentiu a segurança, que eu estaria ali pra segurar ela, que eu estaria ali pra confortar ela. Né? E ela soltou e veio, deu os primeiros passinhos, né, na minha direção. Sem dúvida, assim, foi ali o momento que eu estralou na minha vida. Gente, ela tá por mim, né? Eu estou por ela, ela sabe que eu vou estar com ela sempre. Então, assim, foi um momento, assim, que foi realmente... que eu toquei, né? Que a gente vai vivendo os momentos, né? E se tocando ainda mais, que você está ali por um serzinho, tem um serzinho ali que depende de você, que vê você como né, exemplo. E é um né, momento, Jaque, que nós como mães, esses primeiros passinhos, a gente fica com muita expectativa, né? E querendo ou não, a gente que trabalha, que tem uma rotina tão intensa, a gente fica, eu não quero perder esses primeiros passos. Esse é o meu medo de perder esse não momento tão então, especial. a gente presenciar isso é muito marcante, né? Muito especial, muito especial. Sim, com certeza. Bom, eu tenho 3, então o nascimento mesmo marcou, porque eu sempre quis ser aquela mãe de muitos filhos. Eu sempre quis ter uma família muito numerosa, como é a minha família, né? E eu sempre lembro deles, como eu já comentei com uma das minhas colegas,
que eu nunca esqueço. Eu sempre tive na minha cabeça que quando eles nascessem, eu ia pegar eles no colo e ia sentir o cheirinho deles. E até hoje, cada um tem o seu cheirinho particular. Eu não me esqueço, isso é uma coisa assim, muito peculiar neles. Eu vou, para eu recordar, né, a infância, eu vou lá e pego o cheiro dou um beijinho e incrível como o ser humano, quando nasce, e a mãe pega, cada um tem o seu cheirinho particular, né? Então, aqui dali marcou muito na minha vida. Cada um foi uma gravidez maravilhosa. Se eu pudesse dizer assim, Rita, o que você quer ser numa outra vida? Mãe. Eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe de 3, de 4, de 5. Porque foi muito bom. As minhas gestações foram maravilhosas. Era uma sensação maravilhosa. A sensação assim que você está flutuando. Meu Deus do céu, é uma bênção mesmo. É uma bênção. A gente recebe, está ungida e a gente está carregando uma bênção. É verdade. E gente, eu não sei como dizer, não tem palavras esse momento que a criança nasce, que a criança vem ao mundo e a gente pega no colo e a gente vê a grandeza de Deus nessa hora. Esse foi um momento muito marcante, eu não esqueço, eu espero nunca esquecer desse cheirinho deles. E como tudo é formado dentro da gente, exatamente, né? Os pezinhos, veias, coração, sabe? É muito, acho assim, muito... É interessante a gente pensar, né? Como que a gente gera aquele ser. E tá tudo da gente, gente, a gente vai acompanhando, né? E às vezes a gente tá ali dentro, às vezes, quando eu tava gestante, né? E eu no meu período de gestação, eu tive algumas limitações, no sentido de eu vomitava bastante. Então, eu ficava, às vezes, com vergonha de sair, porque uma conversa como essa, qualquer momento eu tinha que sair pra não vomitar em alguém, entendeu? Então, assim, eu tinha vergonha dessas situações, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu ficava sozinha em casa, eu ficava assim, meu Deus, tem um cérebrozinho sendo formado aqui, tem, sabe, tantos órgãos agora sendo formados, até eu poder conhecer ele. Então, assim, é muito, sabe, algo realmente de Deus. A gente não tem explicação para isso, sabe? Então, assim, realmente nós somos privilegiadas por Deus ter nos permitido ser mães. Sim, a Jaque até falou essa questão da confiança, eu me lembrei de uma cena. Meu primeiro dia das mães dela. Como tinha muita gente, ela não me viu. Então, no início da apresentação, ela estava toda assim. Quando ela me olhou, se transformou. Ela pulava, ela dançava. Eu disse, é tão importante a presença de um pai, de uma mãe, de um filho. A gente percebe, tanto que eu gravei isso no dia, eu disse, nossa, como é importante. Aí eu entendi, eu disse, eu sou mãe e ela precisa de mim. Porque mudou totalmente a expressão dela. Mariana, tem vários vídeos na internet de criancinhas apresentando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Sim. Que quando eles não sabem que os pais estão lá presentes até o momento, eles são de um jeito, né? Quando eles veem o pai, a reação deles muda diferente, fica totalmente diferente. Eu vi esses vídeos, mas eu nunca tinha passado. Aí quando eu passei na pele, eu disse, nossa, realmente é isso. É real. Eles realmente querem a nossa presença, entendeu? Sim. É muito importante isso pra eles, sabe? Sim. A Rita, que já tem 3 filhos grandinhos, né? Nós ainda temos filhos menorzinhos, né? E o meu que é menor ainda, né? Mas eu sinto o quanto ele sofre com a nossa ausência. Quando eu falo assim, minha e do meu esposo. Qualquer coisa que a gente vai fazer, que a gente não pode trazer ele, entendeu? Para alguma atividade, tudo. A dor da separação é muito grande, tanto pra gente, né, enquanto mães, mas também pra ele, pra criança. Então a gente sente o quanto que eles querem estar perto, o quanto que eles querem fazer parte da nossa vida de fato, querem estar ao nosso lado, entendeu? Então eu acho isso uma troca, um amor assim muito lindo, muito diferente, entendeu? Sim. Você falou dessa dor da separação, eu lembrei do momento que eles começaram a ir para a escola. E eu não aceitava que eu ficaria longe deles, que eu ficaria em casa esperando. Eu não aceitava. Eu antecipava as coisas do dia para ficar o dia inteiro na escola, esperando. Ficava lá. A direção da escola, o pessoal da escola não entendia. Aí a diretora disse assim, não, deixa a dona Rita lá quietinha, a gente entende. Porque eu não aceitava. Aí depois, quando o meu marido chegou e disse assim, Rita, acho que já tá bom, porque aí
Já tá Eles bom, não né? vão ser eles talvez fiquem inibidos, aí talvez vai atrapalhar eles dentro da sala de aula, tal. Mas foi muito difícil, mas eu fiquei um tempo assim, ficando dia na escola para ver, porque eu não queria ficar longe deles, era muito doído eu pensar que eu tinha que voltar para casa e esperar eles e não saber o que estava acontecendo na escola. Né? Então eu fiquei um tempo assim. Mas aí eu fui aceitando, porque eu sabia que eles tinham que ser independentes, então eu poderia atrapalhar. E quando eu pensei, não, eu sou a mãe, vou atrapalhar a vida deles, não quero. Então é bom fazer assim mesmo, pro bem deles. Essa dor da separação, realmente, ela é muito complicado, marcante. é complicada, desafiadora. Porque, assim, gente, é algo que dói na criança, mas a gente... A mãe é bem pior. É bem pior. Sim. A gente parece que a gente é revirado, assim, tantas vezes, entendeu? A gente não consegue voltar ao nosso estado normal enquanto a gente não tá com a criança, entendeu? Então, assim, enquanto eu não pego ele na escola pra me estar com ele, grudadinha com ele, entendeu? Parece, assim, que a gente não consegue, sabe, pensar direito, raciocinar direito, entendeu? Então, assim, é algo que só Deus mesmo pra cuidar da gente nesse momento, entendeu? Pra ajudar a gente. É bem desafiador, gente. Tanto que eu tenho, assim, acho que um dos momentos, assim, mais cruciais do meu dia, né? Que já é de lei. Toda vez que eu chego do trabalho, ela sabe pelo passo, né, que eu tô dando que é a mamãe. Ela sabe que é a mamãe, então ela já corre. Aí naquele momento ganho o meu dia. Posso estar cansada, posso estar estressada, mas ela vem e me abraça. Então, assim, é isso que faz com que a mãe Essa é a não tua cesse da motivação, força. A de motivação, justamente isso. Então, essa questão mesmo da aproximação, de quando a gente chega e vem abraçar a gente, vem contar agora que ela tá na fase da escola, vem contar as coisas que aconteceram na escola, querer fazer tudo junto, mamãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Pra ver como que a criança, né, a presença nas coisas mais simples do dia a dia, né, é crucial pra ela, é importante pra criança, né, que a gente esteja ali presente. É verdade. Então agora nós vamos sortear, né, mais um papelzinho, tá? Com o próximo tema. Vamos lá. Vamos ver o que é. Retorno ao trabalho. Como foi para vocês o retorno ao trabalho após a gestação? Como equilibraram responsabilidades de ser mãe e trabalhadora? E aí, gente? Assim, Esse é um desafio, né? Bem grande. Eu trabalhava em um salão, né, na época. Eu era manicure. E eu tinha que levar o meu filho junto comigo, né? Peraí. Chegar mais perto do microfone. Não, você chegar mais perto da mesa. Começar de novo. No meu caso, quando eu ganhei meu filho, eu trabalhava em um salão, né? Eu era manicure. E eu não tinha com quem deixar ele, né? Porque a minha mãe também trabalhava, né? A minha irmã, que era uma das minhas sócias no salão, então eu tinha que levar, né? Então já pensou, eu morava no Maiobão, eu tinha que pegar um ônibus lotado para poder eu ir para o serviço com ele bebezinho, né? Tinha que parar toda hora porque eu tinha que amamentar, né? Ele mamou até os 4 anos. Né? E às vezes eu tava fazendo unha e ele já andando, ele vinha e puxava a minha roupa, que ele queria mamar. E assim, as clientes, elas entendiam tudo isso, né? Porque eu tinha um filho pequeno, né? Então, era complicado, era difícil, né? Foi uma batalha muito grande que eu enfrentei nessa época, né? E depois veio também a Alessandra, então já ficou mais difícil, porque eram 2. E já pensou o que era amamentar 2 crianças, né? Então, foi muito difícil nessa parte. Então, eu tive que abrir mão, né, disso tudo. Porque ou eu conciliava a maternidade, eles 2 pequenos, ou eu trabalhava. Né? Então, era muito difícil. Mas, assim, eu sempre tive o incentivo do pai, né? O pai dele sempre me ajudou. Porque ele dizia assim, mas você não precisa passar por isso e tal. Eu digo, não, mas não é isso, é porque eu quero viver isso. É por você também, Isso, eu quero viver isso, né? Eu quero trabalhar, eu quero também alimentar meus filhos, eu também quero sustentar e tal. Então, não é fácil, não é fácil, sabe? Tu ter que
trabalhar, abrir mão dessa criança tão pequenininha, deixar com outra pessoa, sabe? Tu trabalha e ao mesmo tempo teu coração tá lá, né? Às vezes tu já quer que termine mais cedo para poder tu ir embora logo para casa. Então não é fácil, é meio complicado. Verdade. E vocês? No meu caso, eu também tive que abrir mão, assim, durante os 2 anos dela, porque também não tinha quem ficasse, era apenas eu. E eu voltei quando ela tinha 2 anos e meio. Foi bem sofrido, porque ela tinha que ficar numa creche o dia todo. Então, eu saía com o coração na mão, voltava. Quando eu chegava, eu revistava ela toda, olhava como é que ela estava, dava aquele aperto de no outro dia você ter que de novo recomeçar. E é uma fase bem difícil, que nem ela estava falando, porque às vezes também é importante pra gente, mulher. Chega uma fase, quando a gente é mãe, que a gente não se reconhece. A gente se olha, a gente, meu Deus, o que eu sou? A gente se perde naquele meio termo, a gente só se vê como mãe. Por muitas vezes a minha mãe falava assim, Mariane, acorda, vai se cuidar, vai vestir uma roupa, troca de roupa, vai sair, vamos ali dar uma volta, porque a gente se perde nesse percurso que a gente esquece da gente. A gente só pensa no filho, a gente só quer cuidar dele. E aí quando a gente começa a se reconectar, né, começa ao mercado de trabalho de novo, aí é aquela fase da gente soltar, é difícil, é muito complicado. E hoje em dia é uma coisa que ontem mesmo eu comentei com minha mãe. Eu disse, tudo é no tempo de Deus. Tudo. Não adianta a gente apressar, não adianta a gente se questionar, a gente reclamar. Tudo é no seu tempo. É verdade. Até porque a gente às vezes faz escolhas e a gente vai colher. Tudo que a gente escolhe, a gente colhe lá na frente. Então, quando a gente está preparado, as bênçãos vão vir. É isso. Então, um dos meus maiores desafios, acredito que tenha sido no primeiro ano de idade dela, da minha filha, ela era muito pequena. Nessa época eu morava fora, eu morava no Rio de Janeiro. Até então eu estava com o pai dela, né? Mas aí eu tinha aquela vontade também de me reconectar, né? Na área de trabalho, de trabalhar. Porém, eu não tinha, né, com quem deixar ela. Era muito pequena, rede de apoio, não tinha rede de apoio. Então, assim, eu tive que parar durante o período, né? Pra cuidar dela, pra ficar com ela. E foi a época que eu voltei para São Luís, né? Que aí eu já tinha minha família, já tinha uma rede de apoio bem maior. E aí partiu para o segundo desafio, que foi a questão de como ela estava muito apegada, a gente estava na rotina presente o tempo todo. Foi essa questão de ter que deixá-la, né? Apesar de estar deixando ela com pessoas da minha confiança, né? Que sabia que iria cuidar dela, não era fácil, né? Eu tinha que ir pro trabalho chorando, eu chorava para um lado, chorava para o outro, né? Então foi assim desafiador, né, por essa saída até a gente conseguir, né, conciliar, conseguir acostumar, né, então aí foi um dos momentos assim que eu senti muita dificuldade, né, que foi um processo longo, que não é fácil, até hoje, né, a gente fica com saudade dos nossos filhos, mas aí desafio, né, um dos maiores que eu tive foi essa questão de, no começo, né, não ter a rede de apoio, né, que é a realidade da maioria das mulheres, né, que infelizmente, às vezes tem que abrir mão, ou às vezes não tem alguém para deixar de confiança, né? Então, foi um dos desafios maiores que eu tive na época para eu retornar, né, ao ambiente de trabalho. E também passei por algumas situações de que ainda hoje ainda tem sim um preconceito em relação a você contratar mães, né? Há essa pergunta, depois que você já fala, é como se fosse algo ali que você não iria conseguir dar conta, né? Você é mãe de uma criança pequena, né? Mas aí você, né? Então, assim, passei por algumas situações, né, que não fiquei, acredito que por conta disso ficou muito nítido, né, então ainda há muito desafio, né, na rede empresarial, algumas empresas ainda veem muito como uma mãe, né, esse preconceito, digamos assim, do retorno, né? Mas eles nós, como mães logo, guerreiras, né? A gente dá conta sim. É engraçado que sempre a primeira pergunta, com quem teu filho fica? Não, tem alguém para ficar com teu filho? Você sempre é essa pergunta. Isso. Tanto que às vezes quando eu já vou na entrevista, eu já digo logo, tenho uma filha e tenho quem fique. Você porque a gente já sabe que vai sabe que isso pode te eliminar naquele momento, né? E pergunto logo, você é pequeno? Teu filho é pequeno? Vem cá, mas se teu filho adoecer... Quem vai ficar? Quem vai ficar? Tu vai ter que largar o teu emprego para poder tomar conta dele. Sim. Tudo isso, entendeu? Então é difícil para quem é mãe. A gente que é mãe é bem. Né? E hoje a gente voltar ao mercado de trabalho, para a gente é gratificante isso. Muito. E, gente, na verdade, esse é um tema, né, que a gente teria tantas coisas para falar a respeito, né, que não caberiam aqui, né? Mas assim, complementando o que vocês já colocaram aqui muito bem,
a dor da separação é uma das coisas que mais dói nesse momento também, né? Mas, ao mesmo tempo, é um momento que a gente vê uma válvula de escape para se reconectar consigo mesma. Vocês estão entendendo? No meu caso, quando eu tive... Desde a minha gestação, eu já tive que me ausentar um pouco. Porque eu peguei aquele período ali que ainda estava na pandemia, mas também estava saindo da pandemia. Então, assim, o mundo estava assim, revirado, entendeu? O mundo virou de cabeça para baixo, né? Com a pandemia e tudo mais. E até eu estar gestante, as coisas, elas eram de uma maneira, entendeu? Então, quando eu me ausentei, tipo assim, vamos supor, eu no meu caso, que eu era empreendedora e tudo mais, sempre tive esse sonho de ser empreendedora. Quando eu conheci meu esposo, acho que uma coisa que deu muito certo é porque eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Eu tenho e sempre quis realizar sonhos nessa área, entendeu? Então, assim, nós estávamos sonhando juntos, no mesmo propósito, então muita coisa estava acontecendo naquela época e eu me ausentei. E quando eu voltei, digamos assim, depois da licença maternidade, depois de tantas outras coisas, depois de realmente ter uma rede de apoio que eu pudesse confiar, o meu filho, entendeu? Tudo estava mudado. Na maneira que eu saí, tava as coisas de um jeito. Quando eu voltei, tava tudo assim. Tudo teve que se adaptar àquela nova realidade. Então, assim, tudo mudou. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu tô completamente perdida. Sim. Entendeu? Então, assim... E às vezes a gente fica assim, o que eu faço agora? Porque tudo que eu achava que era de uma maneira, agora mudou. Entendeu? Então, assim... Paralelo a isso, deixar o bebezinho, sofrer com isso... as nossas emoções que ainda estão muito à flor da pele, entendeu? E voltar ao mercado de trabalho com tudo mudado, pra mim, foi uma coisa que, sabe, remexeu muito, sabe? Mas, assim, nós, enquanto mulheres, somos guerreiras, somos fortes, entendeu? A gente, de fato, a gente consegue se superar a cada dia. Não é uma tarefa fácil, mas a gente consegue. E hoje estamos aqui. Vencemos os primeiros desafios da maternidade, né? Conseguimos superar alguns obstáculos, né? Muito bem colocado, alguns obstáculos, né? E estamos aqui. E eu tenho certeza de que hoje eu tenho na minha empresa mulheres fortes, mulheres com grande significância pra gente, porque não sei se você... Na verdade, você já sabe que já convive comigo há um tempinho, mas eu gosto de sempre dar um peso especial pra quem trabalha comigo, entendeu? Eu sempre gosto de ter pessoas com quem eu possa me conectar de uma maneira especial. Então, às vezes, as pessoas elas olham pra outras mulheres, essa mulher tem tempo pra se dedicar à empresa 100% integral, mas essa mulher como pessoa, ela tem algo a mais a oferecer? Ela tem características que possam agregar no propósito que eu tenho para o meu negócio, para minha empresa? Se não tiver, para mim não vale. E a gente vê aqui tantas mães que tem tanta coisa a dar, a ensinar, tanta coisa a colaborar conosco, que muitas das vezes uma mulher que não tem essa mesma experiência não poderia contribuir. Então, eu fico muito feliz de ter ao meu lado mulheres tão especiais, mães que realmente abraçaram esse ofício com tanto amor, com tanto carinho. Não simplesmente encarar a maternidade como um peso, porque muitas mulheres encaram a maternidade como um peso e nós não encaramos a maternidade como um peso. Pelo contrário, é nosso maior privilégio. E eu fico muito honrada de ter vocês ao meu lado nessa caminhada. A gente aqui fica... A gente acho que fica mais, porque assim, vocês abriram a porta que estava fechada para nós, sabe? E essa porta que vocês abriram fez a gente se sentir que mãe, ela pode também, sabe? Mãe, ela pode trabalhar, mãe, ela pode lutar, mãe, ela pode conquistar, mãe, ela pode fazer tudo isso, sabe? Ela não pode ser excluída. Uhum. Ela pode tudo isso, sim. E a gente pode muito bem ajudar a empresa a crescer, né? Por quê? Porque, como você diz, a gente tem inteligência para isso, a gente tem capacidade para isso. Nós somos fortes, né?
Lá no passado a gente poderia até não ser porque a gente era adolescentes, né? Mas hoje não, hoje nós somos mulheres guerreiras, assim, entendeu? E nós somos aquelas que a gente não baixa a guarda, Não mesmo. né? A gente luta com todo o potencial que nós temos, nós podemos sim lutar. Sim. Então nós temos que agradecer o Grupo Atos por isso, na pessoa, né, da dona Laís, na pessoa do seu Paulo, entendeu? Que foi essas pessoas que abriram essa porta pra gente, sabe? E hoje eu posso colocar a mão assim no meu coração e dizer assim, eu sou capaz e eu posso. Fico feliz. Viu? Eu Isso agradeço. é verdade. A gente faz as palavras da Leila, Sim. da Rita também, que já falou, porque realmente o quão é importante também a gente ter uma mulher, né? Junto com seu esposo, que também entende sobre isso. O quanto é difícil pra gente, mulher, estar aqui trabalhando, estar no mercado. E realmente a gente só tem a agradecer, né? Sim. Por essas portas. E é nítido como o Grupo Atos tem muito essa parte de coração, realmente. E é algo assim que todas as oportunidades que eu tenho de falar, né, eu gosto de ressaltar que a Atos tem muitos diferenciais. E esse é um dos, né, muitos outros que tem, do Grupo Atos. Né? Então, eu tenho muito orgulho. Vejo você, dona Laís, como um exemplo de mulher, um exemplo de empreendedora, um exemplo de garra, tá? Então, assim, é muito bom realmente, como ela falou, a gente sentir que tem essa empatia, né, como mulher, né, saber como que é a rotina de uma mulher, em relação a abrir portas, né? Então, assim, somos muito gratos, né, a vocês por a oportunidade. Realmente faz parte, né? Está fazendo uma diferença não só na minha vida, como na vida de muitas outras, as que estão aqui, as que não estão. Então, minha gratidão a vocês. E de exemplos para que não são mãe ainda e que vão ser, Sim. já tem ela como exemplo. Verdade, né, gente? Eu fico muito feliz, muito honrada com o carinho de vocês, né? E uma coisa que eu acho bem legal é porque assim, é muito difícil, nós somos mulheres, né? Mas é muito difícil uma mulher, ela levantar outra mulher. Isso Entendeu? verdade. A gente vê, a gente às vezes, ao longo da nossa vida, né? Tanto profissional, no meio da nossa família, as mulheres, elas sempre guerreiam umas com as outras. É muito difícil ver isso nos homens, né? É muito difícil. Mas as mulheres em si, elas tendem a fazer assim, eu não posso deixar uma mulher passar na minha frente, eu não posso deixar uma mulher se destacar, eu não posso deixar... Então, assim, a guerra entre nós mulheres, né, é uma coisa, assim, que nós temos que tomar um posicionamento de mudar isso. Sim. Então, quando eu dou oportunidade para mulheres, para mães, para vocês se desenvolverem no nosso negócio, é porque eu quero mulheres ao meu lado que tenham esse mesmo propósito, essa mesma visão e propósito mesmo, entendeu? Sim. Porque, gente, no mercado de trabalho, a gente encontra muitos entraves em relação a isso. Sim. Dificultando o nosso desenvolvimento. Até mesmo as próprias mulheres colocam barreiras para as mulheres que estão se tornando mães. Então, assim, por que isso? Quando a gente poderia fazer diferente, né? Poderia acolher, poderia dizer assim, olha, é uma estação, mas estamos aqui com você, entendeu? Estamos aqui para somar com você, o seu lugar continua aqui, entendeu? Você está indo para uma missão muito especial, mas você, quando retornar ao seu lugar, está aqui. Então, nós temos que também tomar esse posicionamento de sermos mulheres que acolhem outras mulheres, Sim. entendeu? De sermos mulheres que simplesmente não invejam outras mulheres, entendeu? Então, a gente tem que tomar esse cuidado e adquirir realmente essa posição, né? E se ajudar. Isso mesmo. Então, gente, para continuarmos, né, a gente queria também tratar um assunto que é bem interessante e pertinente também ao que a gente trabalha diariamente, né? Que, não sei se muitos sabem, mas o nosso negócio ele é voltado para seguros e plano de saúde, presta assistência, né, a várias pessoas, várias empresas, a várias crianças, entendeu? E eu queria saber de vocês, né, se alguma de vocês teve alguma experiência, né, relacionada a esse benefício, né, e como vocês conseguiram, né, qual foi o feedback que vocês deram em relação a isso? No meu caso, como eu citei, eu tive uma gravidez de risco. E na época eu tinha o plano de saúde pelo meu pai. E por coincidência, na época também era com obstetrícia. Então meio que deu tudo certo.
E aí, meu corpo, ele expulsava a criança por conta do meu sangue. Então, eu tive que fazer vários exames. Eu fiquei internada. Eu tive que tomar medicamento. E tudo isso, o plano cobriu. E, graças a Deus, eu tinha ele naquele momento. Também cobriu as primeiras vacinas da minha filha. Então, eu digo assim, plano de saúde nesses momentos, não, refaz. Tá certo. Não, mas eu acho que ficou... que eu ia falar outra palavrinha. Só vou continuar aqui de novo. O plano de saúde, na época, foi muito importante para mim, porque eu peguei pelo meu pai, na época que ele trabalhava, e era com obstetrícia. Então, meio que deu certo no momento, e a minha gravidez era de risco. Meu corpo expulsava ela por conta do meu sangue. Então, o plano cobriu todos os exames que eu tive que fazer. Com 7 meses, eu tive que ficar internada. Tive que tomar remédio pro pulmãozinho dela. E, graças a Deus, eu tive o plano naquele momento para me auxiliar. E quando ela nasceu também, ela cobriu as primeiras vacinas dela. Não, então a gente vê que isso é tão importante e a gente trabalha com algo que traz tantos benefícios, né, a pessoas, a famílias, a crianças, né, e a gente poder ter esse tipo de experiência e vocês também conhecerem esse tipo de experiência mostra o quão é importante a gente exercer esse cuidado, exercer esse amor com os nossos filhos. Sim. Então, querendo ou não, a gente blindar a nossa família, investir na saúde da nossa família, realmente procurar locais, como no caso a estrutura que a gente oferece, os cuidados que a gente oferece, as opções de plano de saúde que a gente oferece, para vocês, para os nossos clientes, para as pessoas que estão interessadas, faz muita diferença. Porque às vezes a pessoa ela só pensa naquilo que ela está vivendo naquele momento. Ela nunca pensa no imprevisto. É exatamente isso, porque a gente sabe, né, que o plano de saúde ele não cobre o parto. Se você não fizer, eu tô grávida, eu vou fazer. Se não fizer com obstetrícia. Se você não fizer. Então, sempre é bom a gente se prevenir, para naquele momento a gente ter um plano, que as pessoas só pensam na hora que você tá doente. E não é assim, a gente tem que ter já pra gente ter aquele cuidado. Então, ter um plano de saúde, procurar se informar sobre seguros e tudo mais, Sim. é uma forma de cuidado com você mesmo e também com a sua família. Sim. Então, para quem quiser saber mais sobre isso, ter uma consultoria especializada, falar com os nossos consultores, né, que possam dar as melhores opções, as melhores coberturas, é só vir até o Grupo Atos. E já estamos chegando ao final, né, do nosso bate-papo, esse bate-papo maravilhoso, né, com mães incríveis aqui, que eu fico muito feliz de estarem ao meu lado nessa jornada, né, e eu queria que vocês deixassem um recadinho muito especial para os filhos de vocês. Quem pode começar? Amém. Para os meus filhos, o Leandro e a Alessandra, que eles são as pessoas mais especiais depois de Deus. Eles são as pessoas mais especiais da minha vida. Porque eles que têm me ensinado, são eles que têm me mostrado, são eles que têm dito, mãe, não desista, porque eu sei que a senhora é capaz. E eu quero dizer assim que eu amo muito, muito, muito meus filhos, sabe? E são as pessoas assim que não tem palavras para me expressar o amor que eu tenho por eles, sabe? Todo dia eles dizem para mim, mãe, não desista. Mãe, não desista. Eu tô sempre com a senhora e eu amo muito. Eu quero dizer que eu amo muito eles, o Leandro e a Alessandra. Que lindo, gente. Que eu queria dizer para minha Maria Valentina, que o nome dela já diz valente, né? É que ela não tem noção da importância dela na minha vida. Ela não tem noção de quantas vezes eu quis desistir e ela foi a minha força. Então eu quero que no futuro ela olhe e diga assim, nossa, minha mãe. E eu tenho muito orgulho dela. É meu amor. A minha vida, a minha razão, é tudo. E eu te amo, minha filha, Maria Valentina. Recadinho para minha Valentina também, né? A minha Valente, né? Não poderia ter colocado outro nome, gente, porque pensa em uma criança valente, força, né? Então, o recado que eu quero dar à minha filha, tá? Daqui uns anos você assistir esse vídeo, é que eu lhe amo muito. Você é minha força, né? Eu também já pensei em vários momentos em fraquejar, mas aí eu lembro, né, que eu tenho um presente de Deus para cuidar. Tenho um presente de Deus que é a minha motivação, tá? Então, o recado que eu quero te dar, filhinha, é esse. A mamãe te ama muito. Você é a razão do meu viver. Sou muito grata a Deus, né, por ter me presenteado com você.
Ai, que lindo, gente. Bom, eu quero dizer, filhote João, eu te amo. Filha Maria, eu te amo. Filha Jordânia, mamãe, eu amo vocês do fundo do coração. Vocês são muito importantes para mim. Vocês são um presente de Deus na minha vida. A alegria que eu nunca pensei que eu ia ter. Vocês são muito importantes. Mamãe ama demais vocês. E agora falta o meu recadinho, né? Eu vou chorar aqui, gente. Mas assim, meu Miguel Vicente, você é meu presente mais valioso de Deus. Você é a minha maior missão de amor. Você é aquilo que me motiva todos os dias. Você é meu aconchego. Você é meu cheirinho de todos os dias. E você é o que mais me motiva a não desistir e a continuar persistindo, lutando pelos nossos sonhos, pela nossa família e por tudo que a gente se dedica todos os dias. Eu amo você demais. Bom, gente, esse aqui foi um presente do Grupo Atos para vocês. Se vocês gostaram, eu espero que vocês possam deixar um recadinho aqui especial pra gente. Mandem também para uma mamãe que precisa muito ouvir todos esses conselhos, esses ensinamentos, essas experiências. E se vocês também quiserem deixar um recadinho especial aqui pra gente, pode deixar também. Estamos aqui com vocês e saiba que a gente está aqui também dando o nosso melhor todos os dias pra vocês. Amém.